Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Dom Pedro I, ele tinha sim uma fazenda. Essa fazenda, ela tem a sua localização, ou tinha essa localização no Rio de Janeiro. Essa fazenda se chamava Santa Cruz. Mas ele era um apaixonado pela criação de gado? Na verdade, não. Dom Pedro I, ele tinha como a sua principal atividade ou criação a criação de cavalos. Dom Pedro I, ele era um apaixonado pela criação de cavalos, o que não quer dizer que ele também não tinha gado, criação de gado na sua fazenda, mas a sua principal atividade e criação era a criação de cavalos. No Grito do Ipiranga, a gente tem uma curiosidade a respeito disso daí. Aí na sua escola, nos seus livros, você vai ver que a representação lá do Grito do Ipiranga, Dom Pedro I está montado sobre um cavalo imponente, um cavalo bonito, e tem uma representação bacana daquele momento. Só que na verdade, ou a verdade, é que Dom Pedro I, ele não estava montado sobre um cavalo. Dom Pedro I, ele estava montado em uma mula. E tem uma explicação para esse assunto. A mula, ele é um animal de maior resistência. E nessa época, as pessoas se locomoviam nesses animais para poder percorrer grandes distâncias. Então a mula, ela era muito recorrida para poder fazer essas travessias, percorrer, na verdade, esses grandes trajetos. O burro, ele é um animal que tem uma força, uma resistência maior também, né, que era muito usado também em algumas atividades para poder estar desenvolvendo um trabalho mais pesado. Então, Dom Pedro I, no 7 de setembro, quando ele dá o grito, quando ele, na verdade, ele grita lá, independência ou morte, ele não está montado em um cavalo, na verdade, ele está montado sobre uma mula. Não é uma representação tão imponente como a gente vê nos livros de história, né? Uma representação bonita, onde ele está bem arrumado, bem trajado. Não é dessa forma. Mas enfim, o tema central é Dom Pedro I. Qual era a sua principal atividade? Era a criação de cavalos. Ele era um apaixonado pela criação de cavalos. É por isso que a história é uma disciplina que ela é apaixonante, né? Porque ela fala e ela revela assuntos que são de grande relevância para a nossa vida e nos desperta uma maior curiosidade e nos dá um pertencimento em determinada área, de um determinado território, de um determinado assunto. É apaixonante a história. Então, fica aí o meu abraço a você. Espero que você esteja curtindo, comentando e diz aí, você sabe essa curiosidade?